Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a parar por alguns instantes e se conectar de verdade com este momento. Não escute apenas com os ouvidos, escute com o seu coração, porque Deus quer falar com você hoje de uma forma muito pessoal e profunda. Muitas vezes, seguimos a rotina, fazemos nossas orações, mas não percebemos que algo dentro de nós já não está como antes. A sensibilidade espiritual diminui, a direção de Deus parece distante e a voz dele já não é tão clara como costumava ser. A palavra de Deus nos alerta em João 10:10 que o inimigo vem com 3 objetivos muito claros: roubar, matar e destruir. E ele não faz isso de forma óbvia na maioria das vezes. Pelo contrário, ele age de maneira sutil, silenciosa e estratégica. Ele começa roubando pequenas coisas: sua paz, sua alegria, sua vontade de buscar a Deus. Depois, ele tenta enfraquecer sua fé, seus sonhos e sua confiança. E, quando percebe, a pessoa já está distante, sem perceber que entrou em um processo de destruição espiritual. Uma das maiores armas do inimigo é a cegueira espiritual. Não é algo que você vê no espelho, mas é algo que afeta diretamente sua conexão com Deus. É quando você começa a viver apenas pelo que vê, pelo que sente, pelo que parece lógico, e deixa de lado aquilo que Deus está tentando mostrar no mundo espiritual. E o mais perigoso disso tudo é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe que está passando por isso. Se você sente que Deus está falando com você neste momento, escreva nos comentários: Senhor, desperta minha visão espiritual. Quando uma pessoa começa a perder a sensibilidade espiritual, algo muito sério acontece. Ela passa a enxergar a vida apenas com os olhos naturais e deixa de perceber aquilo que Deus está fazendo nos bastidores. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a tomar decisões erradas sem nem perceber. A cegueira espiritual não chega de uma vez. Ela é um processo. Começa com pequenas distrações, pequenas concessões, pequenos momentos em que Deus fala, e a pessoa ignora. Com o tempo, isso vai se acumulando, até que a voz de Deus já não é mais reconhecida com clareza. E então surge um dos maiores perigos: viver sem discernimento. Porque quando você não consegue discernir, você não sabe o que vem de Deus e o que não vem. Você não consegue identificar quando algo parece bom, mas na verdade não é da vontade de Deus. E isso abre portas para enganos que podem afetar toda a sua vida. A Bíblia nos ensina que existe uma realidade espiritual além daquilo que vemos. Existe um ambiente onde Deus fala, direciona, corrige e revela. Mas se essa conexão está bloqueada, a pessoa perde acesso a essa direção. Agora pare e pense por um momento. Quantas vezes Deus já tentou te alertar sobre algo e você não percebeu? Quantas vezes Ele tentou te direcionar para um caminho melhor, mas aquilo simplesmente passou despercebido? Isso não significa que Deus parou de falar. Pelo contrário, Ele continua falando. O problema é quando não conseguimos mais ouvir. E viver assim é extremamente perigoso, porque uma vida sem direção espiritual se torna vulnerável a qualquer influência. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero ouvir a tua voz claramente. Agora pense em algo ainda mais profundo. E se Deus estiver falando com você todos os dias, mas você simplesmente não consegue perceber, isso explica por que muitas pessoas chegam a pensar que Deus se esqueceu delas, ou que Ele não se importa. Mas a verdade é completamente diferente. Deus nunca para de falar. Ele está constantemente tentando nos direcionar, nos corrigir, nos proteger e nos conduzir por um caminho melhor. O problema nunca está em Deus, está na nossa capacidade de perceber. Quando a cegueira espiritual se instala, a pessoa começa a viver desconectada dessa comunicação divina. Ela não percebe os sinais, não entende os alertas e, muitas vezes, ignora até mesmo as respostas que tanto pediu em oração. E isso gera frustração, confusão e até um certo distanciamento de Deus. Mas o perigo não para por aí. Quando alguém não consegue mais discernir a voz de Deus, automaticamente se torna mais vulnerável à voz do inimigo. E a Bíblia nos alerta que o inimigo não se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes ele se disfarça. Ele pode fazer algo errado parecer certo. Pode fazer um caminho perigoso parecer atraente. Pode até fazer uma decisão que parece boa, mas que no fundo afasta você do propósito de Deus. E sem discernimento espiritual, fica muito difícil identificar isso. É por isso que tantas pessoas acabam sendo enganadas, não por falta de inteligência,
mas por falta de percepção espiritual. Por isso, hoje Deus está te chamando para despertar, para voltar a enxergar além do natural, para voltar a ouvir com clareza a voz dele. Se você deseja esse despertar espiritual, escreva nos comentários: Senhor, tira toda a cegueira da minha vida. A palavra de Deus nos alerta sobre algo muito sério. Nem tudo que parece ser de Deus realmente vem dele. Existem influências espirituais que tentam se disfarçar, imitar a verdade e confundir aqueles que não estão atentos. A Bíblia diz que o inimigo pode se apresentar como um anjo de luz. Isso significa que nem sempre o engano vem com aparência ruim ou evidente. Muitas vezes, ele vem com aparência de algo bom, agradável e até convincente. E é exatamente por isso que o discernimento espiritual é tão essencial. Sem discernimento, a pessoa pode facilmente aceitar algo achando que é a direção de Deus, quando na verdade está sendo levada para longe do propósito dele. Pode tomar decisões baseadas em emoções, oportunidades ou pressões externas, sem perceber que aquilo não tem a aprovação de Deus. E o mais preocupante é que vivemos em um tempo onde há muitas vozes falando ao mesmo tempo. Opiniões, conselhos, tendências, influências, tudo isso tenta ocupar espaço dentro da nossa mente e do nosso coração. Mas nem toda voz merece ser ouvida. Nem toda direção deve ser seguida. Por isso a Bíblia nos ensina a provar os espíritos, ou seja, examinar, discernir, avaliar de onde aquilo realmente vem. Porque existem enganos que parecem tão reais que, sem uma vida espiritual fortalecida, se tornam difíceis de identificar. E aqui está um ponto importante. Uma pessoa espiritualmente enfraquecida dificilmente consegue discernir com clareza. Por isso, quanto mais distante de Deus alguém está, mais fácil se torna ser enganado. Mas hoje é um dia de despertar. Deus está te chamando para voltar a ter sensibilidade espiritual, para não viver mais confuso, nem perdido, nem enganado. Se você quer mais discernimento na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento espiritual. Existe algo que precisamos entender com muita clareza. O inimigo não desiste de tentar nos afastar de Deus. Desde o momento em que você decide caminhar com Cristo, você passa a ser um alvo. Não porque você é fraco, mas porque existe algo dentro de você que carrega a luz de Deus. E essa luz incomoda. Porque quando você vive alinhado com Deus, a sua vida impacta outras pessoas. Suas decisões refletem o reino e a presença de Deus se manifesta através de você. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir. Por isso, ele trabalha constantemente para te confundir, te distrair e te fazer tomar decisões erradas. Às vezes, ele não precisa te derrubar de uma vez, basta te tirar do caminho certo aos poucos. Uma escolha errada aqui, uma distração ali, uma pequena concessão, e quando você percebe, já não está mais no mesmo nível espiritual de antes. Mas existe uma responsabilidade que é nossa, não permitir que ele tenha sucesso. A Bíblia nos mostra que o crescimento espiritual é essencial. Não podemos permanecer sempre no mesmo nível. Um cristão que não cresce espiritualmente acaba ficando vulnerável, porque não desenvolve discernimento, não fortalece sua fé e não amadurece na presença de Deus. E quando não há crescimento, muitas vezes há retrocesso. Mas aqueles que buscam a Deus, que se alimentam da palavra e que fortalecem sua vida espiritual, começam a desenvolver sensibilidade, começam a perceber quando algo não vem de Deus, começam a identificar caminhos errados antes mesmo de entrar neles. Isso é maturidade espiritual. E Deus quer te levar a esse nível, um lugar onde você não vive mais confuso, mas seguro, guiado e firme na presença dele. Se você deseja crescer espiritualmente, escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a crescer na tua presença. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha tomado uma decisão achando que era certa. Tudo parecia bom, fazia sentido, parecia uma oportunidade perfeita. Mas com o tempo, você percebeu que aquilo te afastou de Deus, esfriou sua fé ou te colocou em um lugar onde você nunca deveria ter estado. Isso acontece mais do que imaginamos. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Existem caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas que, no final, nos levam para longe da vontade dele. E isso acontece principalmente quando tomamos decisões sem buscar direção espiritual. Muitas vezes, a pessoa pensa: é só um trabalho, é só uma escolha simples, não tem nada de mais nisso,
mas não percebe que aquela decisão, aos poucos, começa a afetar sua vida com Deus. A rotina muda, o tempo com Deus diminui, a sensibilidade espiritual enfraquece e, quando percebe, já não está mais ouvindo a voz de Deus como antes. E sabe que poderia ter evitado tudo isso. Discernimento. Se estivermos próximos de Deus, se tivermos uma vida de oração ativa, se estivermos sensíveis ao Espírito, conseguimos perceber quando algo não está alinhado com a vontade dele, mesmo que pareça bom por fora. Mas quando estamos distantes, qualquer coisa parece aceitável. Por isso, é tão importante parar e refletir. Quem tem guiado suas decisões? É a vontade de Deus ou apenas as circunstâncias? É a direção do Espírito ou apenas aquilo que parece mais fácil? Hoje é um convite de Deus para você alinhar novamente seus caminhos com Ele. Se você deseja tomar decisões guiadas por Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Diante de tudo isso, surge uma pergunta muito importante. Como podemos voltar a enxergar com clareza? Como podemos vencer a cegueira espiritual e não cair mais em enganos? A resposta começa em algo simples, mas extremamente poderoso: a oração. A oração não é apenas um hábito religioso, ela é uma conexão viva com Deus. É através dela que abrimos nosso coração, alinhamos nossa mente e permitimos que Deus comece a agir dentro de nós. Quando uma pessoa começa a orar de verdade, algo começa a mudar. A sensibilidade espiritual vai sendo restaurada, a mente vai sendo renovada e o coração começa a discernir aquilo que antes não conseguia. Por isso, quando você perceber confusão, dúvidas ou falta de direção, não tente resolver tudo sozinho. Esse é o momento de se aproximar ainda mais de Deus. Comece a perguntar a Ele: Senhor, qual é o próximo passo? Isso vem de Ti. Estou no caminho certo? Deus responde: talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você gostaria, mas Ele responde. E quanto mais você se aproxima, mais clara se torna a voz dele. Outra forma de perceber se algo está fora do lugar é observar suas próprias decisões. Elas estão alinhadas com a palavra de Deus? Elas trazem paz ou inquietação? Elas te aproximam de Deus ou te afastam? Esses são sinais importantes. Quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça bom, ele não traz paz verdadeira. E é nesse momento que você precisa parar e voltar a buscar direção em Deus. Se você decide hoje buscar mais a Deus em oração, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha vida de oração. Além da oração, existe outro fator essencial na vida de todo cristão que deseja ter discernimento espiritual: o crescimento, a maturidade na fé. Muitas pessoas querem respostas rápidas de Deus, querem direção, querem clareza, mas não estão dispostas a crescer espiritualmente. E sem crescimento, não há maturidade. E sem maturidade, o discernimento se torna fraco. A Bíblia nos mostra que aqueles que amadurecem na fé são capazes de discernir entre o bem e o mal. Isso significa que o discernimento não surge do nada. Ele é desenvolvido com o tempo, através de uma vida constante com Deus. Quando você cresce espiritualmente, algo muda dentro de você. Você passa a reconhecer com mais facilidade quando algo não está certo. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Você entende melhor a vontade de Deus. E esse crescimento está diretamente ligado à palavra. Uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus diariamente começa a alinhar sua mente com a verdade. E isso cria uma base firme para não ser enganado, porque Deus nunca vai contradizer aquilo que Ele mesmo já disse. Ou seja, se algo vai contra a palavra, não vem de Deus. Além disso, quem vive na presença de Deus com constância começa a reconhecer a forma como Ele fala. Aprende a identificar sua voz, sua direção, seu agir. E isso traz segurança, porque quando você conhece a voz de Deus, você também consegue perceber quando não é Ele falando. E quanto mais você cresce, mais difícil se torna ser enganado. Por isso, Deus não quer apenas te dar respostas. Ele quer te fazer crescer, para que você não dependa apenas de momentos, mas viva uma vida firme e constante com Ele. Se você deseja crescer espiritualmente de verdade, escreva nos comentários: Senhor, me faz amadurecer na fé. Existe ainda algo muito importante que não pode ser ignorado nesse processo: o pecado. Muitas vezes, as pessoas querem ter discernimento,
Querem ouvir a voz de Deus com clareza, mas não percebem que certas atitudes estão bloqueando essa conexão. O pecado enfraquece a vida espiritual. Ele não apenas nos afasta de Deus, mas também vai, aos poucos, tirando a nossa sensibilidade espiritual. Aquilo que antes incomodava já não incomoda mais. Aquilo que antes era claramente errado começa a parecer normal. E esse é um dos sinais mais perigosos. Porque quando o pecado se torna algo comum, a pessoa começa a perder a capacidade de discernir e, sem perceber, abre espaço para o inimigo agir com mais facilidade. A verdade é que toda vez que cedemos ao pecado, damos uma brecha, e o inimigo não desperdiça oportunidades. Ele começa pequeno, mas sempre quer avançar mais. Por isso, é essencial vigiar. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência espiritual. De entender que suas escolhas têm impacto direto na sua conexão com Deus. Mas aqui está algo poderoso. Sempre há um caminho de volta. Não importa o quanto você se afastou. Não importa quantas vezes errou. Deus continua pronto para te receber, restaurar e renovar a sua vida espiritual. O primeiro passo é reconhecer. É olhar para dentro e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso mudar. E quando esse reconhecimento é sincero, Deus começa a agir. Ele restaura, limpa, fortalece e traz de volta aquilo que parecia perdido. Hoje pode ser o seu recomeço. Se você deseja se afastar de tudo que te afasta de Deus, escreva nos comentários: Senhor, limpa o meu coração. Agora, com o coração mais consciente e preparado, vamos entrar em oração. Onde quer que você esteja, feche seus olhos por um instante e fale com Deus com sinceridade. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com um coração humilde. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo quando eu não percebia, o Senhor nunca deixou de falar comigo. Mesmo quando eu me distraí, me afastei ou não entendi a Tua direção, o Senhor continuou sendo fiel. Hoje eu reconheço, Pai, que em muitos momentos eu não consegui discernir a Tua voz. Reconheço que me deixei levar por pensamentos, influências, decisões que não vinham de Ti. Mas neste momento, eu me arrependo sinceramente e peço: me perdoa. Senhor, sonda o meu coração. Tira de mim tudo aquilo que não Te agrada. Remove toda cegueira espiritual, toda confusão, todo engano e tudo aquilo que tem bloqueado minha sensibilidade à Tua voz. Pai, restaura minha visão espiritual. Abre os meus olhos para enxergar além do natural. Me dá discernimento para reconhecer o que vem de Ti e o que não vem. Me ensina a ouvir a Tua voz com clareza. Me ensina a obedecer sem hesitar. Me fortalece nas minhas fraquezas e me ajuda a resistir a tudo aquilo que tenta me afastar de Ti. Eu também Te peço, Senhor, me ajuda a crescer espiritualmente. Coloca em mim fome pela Tua palavra, desejo pela oração e prazer na Tua presença. A partir de hoje, eu escolho viver guiado por Ti. Eu escolho rejeitar todo engano e andar na Tua verdade. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual e toda obra do inimigo na minha vida estão sendo quebradas agora. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Obrigado pela restauração que já começou. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, não deixe que ela pare por aqui. Deus te trouxe até este vídeo por um propósito, e aquilo que começou hoje pode transformar completamente a sua vida espiritual, se você continuar buscando a presença dEle. Muitas vezes, tudo o que precisamos é de constância, continuar ouvindo, aprendendo e se fortalecendo na fé. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Mensagens que vão te ajudar a crescer espiritualmente, fortalecer sua caminhada com Deus e desenvolver ainda mais o seu discernimento. Por isso, eu te convido agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas mensagens. Assim, toda vez que um novo vídeo for publicado, você será lembrado de voltar à presença de Deus e continuar esse processo de transformação. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Você pode ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e te conduza todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.